Vamos começar. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou médico de família. Dentro da medicina de família tem vários campos diferentes e um deles foi o que eu me apaixonei, é o campo da dor músculo-esquelética. Então, a dor no ombro, dor na coluna, dor no joelho e assim por diante. E eu venho divulgando bastante esse trabalho, porque eu acho que todo médico de posto de saúde ou da atenção primária deveria saber manejar, pelo menos os casos mais simples. E o tema de hoje é para falar, então, com a doutora Flaviane, que é uma médica perita. Por quê? Porque é uma das nossas principais pedras no sapato. É uma das coisas que eu tenho certeza que incomoda a maioria dos médicos da atenção primária. É aquele paciente que está com uma dor no cotovelo, que está com uma dor lombar, e que diz que não tem condições de trabalhar, e quer se encostar, e quer se afastar, e quer que você faça um atestado bem bom para ele. E aí nós nunca tivemos aula sobre isso, nós não sabemos como redigir uma carta para o perito, o que, que o perito espera que a gente escreva nesse laudo, o que deve constar nessa carta, quanto tempo de afastamento a gente dá e assim por diante. Então, anotem as suas perguntas, nós vamos falar sobre alguns dos temas mais comuns aqui e depois vamos reservar os últimos 15 minutos para ouvir as dúvidas e tentar responder as dúvidas de vocês, certo? Então, doutora Flaviane, muito obrigado por ter vindo hoje aqui. É uma honra ter a sua participação, isso é muito importante para mim e com certeza para muitos outros médicos que estão nos escutando hoje aqui. Por que você não aproveita e se apresenta um pouquinho, fala do seu perfil, fala que você agora tem seu perfil profissional também, quem quiser te seguir. À vontade, querida. Agradeço o convite, Alexandre. Eu sou médica do trabalho, já fui perita do INSS, mas há muito tempo atrás. Eu saí do INSS em 2009, só que eu trilhei esse caminho. Atualmente eu sou perita judicial na vara do trabalho e também faço a outra parte de assistência técnica judicial. Então, continuo tendo contatos também com o mundo da previdência, porque agora o que eu faço geralmente é o que vem depois do INSS, né? É aquele caso que ficou muito complicado, que já está prolongando demais, às vezes a pessoa entra na justiça contra a empresa ou contra o INSS, enfim. Então, aí é a parte da perícia judicial. É nesse mundo que eu estou. Então, eu não deixei de estar nesse mundo também previdenciário. E começa tudo lá na ponta, né? Eu achei bem interessante o convite, porque tudo começa de lá. Eu também tenho uma história, né, na Estratégia de Saúde da Família, conheci o Alexandre lá, inclusive, né? E então eu tenho uma visão de todos os lados da história. Eu também sou médica do trabalho, também atuo em algumas empresas, que também é uma outra ponta de todo esse novelo, né? Que é quando a pessoa retorna ao trabalho ou quando ela vai ser afastada, tem todos esses personagens. E o médico de saúde da família, o médico assistente, como a gente fala, ele é o início disso tudo. É interessante, porque eu concordo contigo que na faculdade de medicina a gente não tem um momento, uma disciplina que trata especificamente disso, das repercussões de um atestado, de um laudo, como fazer, como ajudar, né? E muitas vezes ali tem uma relação também que é bem diferente, a relação médico-paciente com o médico assistente, né? Seja o ortopedista, seja o médico da família, é uma relação diferente com o médico perito, né? Então, a gente, quando está na Sim. faculdade, a gente não tem noção desse mundo e a repercussão que vem a partir daí. Eu acho bem interessante a gente começar a olhar esse lado pessoal que está se formando, que está se graduando, pós-graduando, de ter esse lado, né? Essa noção. Até porque, Então, se a gente consegue fazer com que o médico da ponta aprenda a fazer um bom trabalho, cada vez menos pacientes vão precisar passar por uma consulta pericial. E quando precisar, vão utilizá-la da melhor forma possível. Eu acho que o foco maior é trazer essa sua vivência para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo lá de lá. Porque a gente nunca vê, a gente nunca assiste a consulta do perito, a gente não sabe como é que é, né? Então seria muito rico para a gente poder escutar essa tua versão da história. sim, é interessante, sim. Essa interação entre todos esses lados, né? Tudo bem. Então, dos temas que nós havíamos separado, selecionado para hoje, alguns deles seriam, tá aqui, como escrever um laudo, ou seja, o que o perito gostaria que chegasse num laudo médico para ele, como seria o ideal de um laudo médico, o tempo de afastamento do trabalho, de acordo com a lesão. Então, por exemplo, a paciente caiu de moto, aí estava com uma dor no ombro, aí já fez exame, está tudo normal, mas ainda está com dor e acha que não tem condições de trabalhar. Como é que a gente maneja esse tipo de caso? O paciente com dor crônica, que é uma pedra no sapato de qualquer um, aquele paciente com bandeira amarela que não quer voltar a trabalhar, que, enfim, que mais complicado.
e o paciente que simula para conseguir um benefício, né? São os nossos temas de hoje. Então, eu vou deixar bem aberto para com qual você gostaria de começar falando e, por favor, fique à vontade. Vamos lá, eu acho que a gente pode começar pelo laudo que encaminha o paciente para a perícia, né? Eu acho que Maravilha. aí começa, inclusive, a questão do tempo, né, desse paciente nesse trâmite de ir para a perícia, voltar da perícia, voltar na consulta. Eu acho que muita coisa pode começar também a melhorar se os laudos forem mais, como é que eu vou te falar, mais detalhados. É que também a gente compreende, tanto na perícia no INSS quanto na perícia judicial, os pacientes que vêm do SUS, normalmente eles não vêm nem com uma confirmação diagnóstica ainda. Isso dificulta, isso acaba tornando o tempo maior do que aquele paciente que vem do sistema privado, por exemplo, de saúde, alguma coisa assim. Mas, mesmo não tendo um diagnóstico firmado, por exemplo, você citou um trauma, né? A pessoa teve um trauma, você ainda não sabe se ele tem uma fratura, se foi só uma luxação. Às vezes você pegou naquele momento, está faltando um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, foi no joelho, eu não sei se rompeu o menisco, de repente é o ligamento, tem um sinal da gaveta duvidoso, eu não sei ainda, com certeza, mas coloca no laudo. Sabe, eu acho que é interessante quando você ainda não sabe o que o paciente tem, quanto tempo, às vezes você não sabe ainda quanto vai levar, porque ele está dependendo de um exame que ele está esperando. Isso é uma realidade muito comum. É colocar o que você tem no seu raciocínio clínico. Então coloca, olha, o trauma aconteceu há 10 dias, tem uma dor assim, tem um sinal assim, tem o sinal da gaveta, tem o sinal de Laseg, né? Estou suspeitando disso e disso, mas está aguardando essa tomografia. Enfim, coloca o teu raciocínio clínico. Esses casos mais iniciais, eles às vezes complicam, porque a gente tem que ser realista e saber que é uma consulta pericial, infelizmente, o tempo não é o ideal, né? Às vezes uma Quanto tempo consulta vocês têm de pericial consulta com o paciente? no INSS, Não, isso. Vamos falar da nossa realidade. no INSS, hoje em dia é de 20 em 20 minutos, tá? Mas não quer dizer, assim como a gente sabe, no posto de saúde é de 15 em 15, né? E, Atualmente, né? não, Mas bom, às cada vezes realidade. é diferente, né? Às vezes, É, dependendo do dia, você não consegue ter os seus 15 minutos, ou eventualmente você isso. consegue 2 horários para o mesmo paciente. Na perícia seria isso, mas não necessariamente ele vai ter esses 20 minutos. E, como eu te falei, é um ambiente diferente, é uma relação diferente. Então, é uma pessoa que não vai seguir um tratamento com aquele paciente, então é uma relação mais complicada. Se o laudo vem, né, com o raciocínio clínico, fundamentado, mesmo que não tenha uma certeza diagnóstica, um exame, mas tem ali uma suspeita por causa do sinal tal. E às vezes o próprio paciente, que no caso lá é o periciado, né, ele fica nervoso. É diferente você ir numa consulta com o seu médico, o médico do posto que te Aham. atende sempre, e num perito que você vai com medo, porque você não sabe se o benefício vai ser concedido, se você, né, você não sabe. Ele já vai nervoso, ele esquece o nome da medicação que ele está tomando, ele esquece o nome até do hospital que ele foi atendido. Então, o laudo, ele tem essa capacidade de fazer o perito ter aquele olhar que você, às vezes, em 1, 2, 3 consultas, você já tem um raciocínio pronto, e o perito, às vezes, em 10, 15, 20 minutos, ele não vai conseguir construir esse teu raciocínio. Tem um nervosismo do outro lado, às vezes tem um clima hostil, a gente tem que ser realista, e aí se perde a informação. É isso que eu falo do tempo. Porque se o benefício, vamos supor, ele é negado inicialmente, essa pessoa vai ter que entrar na fila novamente para pedir uma reconsideração. Muitas vezes passar com um outro colega perito, vai ter que pegar a história do zero. Então, olha a importância do laudo do médico assistente. Se ali já tem um raciocínio, mesmo sem a comprovação diagnóstica, mesmo que não vá anexado o laudo do exame, mas se você tem as suspeitas, então eu vou passar essa ideia para o perito e ele vai ter um olhar mais aprofundado. Né? Eu acho que é possível. Tem som? Ótimo. Tá, aqui apareceu um. Então, o médico assistente ele tem a vantagem de, além de muitas vezes conhecer o paciente bem melhor, ele tem mais tempo, às vezes, de consulta, ele tem mais de uma consulta, e isso é uma coisa que pode ser aproveitada pelo perito. Então, a primeira coisa, no seu laudo, detalhar o quadro.
né? Desde quando começou é uma coisa muito importante. Acho que o tempo, é um trauma agudo, é uma dor crônica, como você falou, é uma discopatia degenerativa do paciente que já está com 45, 50 anos e que começou há 10 anos. Isso é importante de colocar. Faz parte, finge que você está montando um prontuário. Eu penso assim, sabe? Então eu estou lá Uhum. fazendo uma evolução, um resumo daquele paciente. Paciente com discopatia degenerativa, sintomas há 10 anos, eventualmente já tem um raio-x que mostra uma diminuição do espaço discal, e vai colocando construindo teu raciocínio. Piora, lombocetalgia, com sinais neurológicos, né, tem LASEG, e coloca ali suspeito de hérnia discal extrusa, mas ainda nem tenho ainda ressonância, aguarda a ressonância. Isso vai ser muito útil, porque às vezes a gente vê Aham. lá, dor lombar. Dor lombar. A Deve ser o mais perícia, a comum. avaliação pericial. E aí, o paciente, naquele ambiente que a gente estava conversando, nervoso, o medo de negar, de ser negado o benefício, não conhece aquela pessoa, às vezes o tempo vai ser pequeno ali para ele conseguir explicar, lembrar, doutor, tomei uma injeção, mas eu sinto dor, mas aí naquela hora ele não está mais com LASEG, ele está medicado, eventualmente está mascarado o sintoma, e você viu semana passada, 10 dias atrás, e tinha um LASEG. Olha a importância. Você coloca, mas tinha um LASEG. O senhor trabalha com o quê? Aí vem a segunda situação. Né? Por que isso é tão importante? Na construção do laudo, você ter o que você avaliou, o que você está raciocinando, as suas hipóteses diagnósticas e o teu plano terapêutico. Né? Por que isso é tão importante? Porque quem vai fazer a análise de incapacidade é o perito. Quanto a isso, nós não precisamos nos preocupar, como médico assistente, agora falando. Né? Porque a legislação é muito clara, a competência de definir incapacidade, tempo de incapacidade, é do perito. Então, você vai Isso, colocar toda deixa a eu riqueza. fazer um gancho Pode nisso que é bem perguntar. importante. Me corrija se eu estiver errado. Até onde eu entendo, o médico assistente ele pode dar um atestado médico de até 14 dias. Do 15º dia em diante, aquele atestado só tem validade se o médico perito concordar e der o aval. É isso? Não exatamente. Essa questão dos 14 dias, ela confunde muito por causa da questão da empresa. Então, Uhum. o trabalhador empregado, a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias. Né? Então, Aham. se qualquer atestado que você der até 15 dias, é a empresa que vai pagar. Não, nem se cogita em passar por uma perícia, nem no INSS, nem Aham. judicial, nada. Então, até 15 dias é pela empresa, a empresa que vai pagar. A partir de 16 dias, qualquer que seja o tempo além desse, a pessoa é obrigada a ser encaminhada pela empresa para a perícia. Então, assim, não é que o teu atestado só pode ter até 14 dias. Não, não é essa a questão. A questão é que só vai ser encaminhado para avaliação pericial se o afastamento durar mais que 15 dias. Então, Aham. independe. Independe. A questão é essa que é a importância. E quanto ao tempo, também é uma prerrogativa do perito, né? Definir o tempo. Então, a gente, quando está como médico assistente, a gente vai, lógico, sugerir. Então, se você fez uma cirurgia de apendicectomia numa pessoa, você sabe que em 30, 40 dias ela provavelmente vai estar bem, mas também vai depender da profissão dela. Né? E Aham. também não é uma atribuição nossa como médico assistente, sabe que vai estar cicatrizado, né? Que vai estar sem medicação e tudo. Mas se, por exemplo, um trabalhador braçal, será que com 30, 40 dias ele vai conseguir fazer? Então, isso é para o perito. Né? A Aham. gente sugere, vamos supor, a gente sugere 30, 40 dias, ou 15, 20. É uma Isso é uma coisa que eu sugestão. queria perguntar. Na hora de redigir o laudo, no final, eu vejo muitos colegas dizendo assim, atestados de 20 dias, 10 dias, 15 dias. O que eu costumo fazer, a minha prática solicita avaliação médica pericial quanto à capacidade laboral desse paciente. Ponto. E deixa o perito dizer. Isso até seria o ideal. Pelas as instruções, as recomendações do INSS mesmo, o ideal é deixar a cargo do perito a definição do tempo. Por que isso? Se a gente for parar para pensar em toda a situação social, eu digo situação social porque é uma situação social que é gerada até dentro de uma família, quando você tem alguém afastado, que não sabe se vai continuar, se vai voltar e tal. Você coloca ali, vamos supor, você coloca ali 90 dias e chega lá na perícia, o perito julga que são 30. Você já gerou um conflito.
Né? Então, para Aham. evitar isso, e até o contrário também, né? Se a gente for parar para pensar, vamos supor uma fratura de membro inferior, que depois complicou com uma infecção secundária. Quando você viu, não estava. Você viu, você achou que era uma fratura que ia consolidar no tempo razoável de uma fratura. E você mandou lá 30 dias. Só que no decorrer desse Uhum. tempo, teve uma infecção secundária, ou eventualmente uma pseudoartrose se gerou dali, e até o tempo vai ser maior. Então, em decorrência dessas situações, a orientação mesmo não é necessário. Eu nunca vi com maus olhos, tá? Se você sugerir, você pode colocar ao final, como você falou, eu acho interessante, a critério da perícia médica. Mas você pode colocar, sugiro. Sugiro não Aham. quer dizer que vai ser, desde que isso é importante para o paciente entender. Porque senão vira aquela coisa, o meu médico me deu 90 dias, né? Aí Ninguém fica dá essa nada, mas briga, não é né? nem o perito. Nem o perito dá, né? Porque se a gente for levar a ferro e fogo a legislação e as normas, o perito é responsável por dar um parecer técnico e dizer se há incapacidade, por quanto tempo ele estima aquela incapacidade. Quem dá o benefício nem é o perito, né? Quem Quem dá o é? benefício é o órgão. Quem dá o benefício, quem vai dar a sentença vai ser o juiz, vai ser o órgão. Né? Então, o perito é tão técnico quanto nós. Só que no final das contas, no frigir dos ovos, a situação fica essa. Foi o perito que deu, foi o perito que negou. Na verdade, é um parecer. Aham. Tanto é que, se um benefício ele é negado, a pessoa entra e faz um pedido de reconsideração que não vai ser avaliado pelo mesmo médico. Isso é garantido. Se acontecer de um benefício ser negado, ele vai passar novamente e vai passar com um outro colega, para ter um outro olhar, um outro Aham. parecer. Né? O órgão é o mesmo, mas ele teve dois pareceres diferentes, vamos supor, dando um exemplo, né? O primeiro julgou que não havia incapacidade para a função e o segundo julgou que havia. Então, há essa prerrogativa, assim como uma segunda opinião em medicina, né? Se vai ser cirúrgico, se não vai, a gente tem essa prerrogativa, essa autonomia, né? De julgar. Eu acho isso importante de ser colocado. Então, a repercussão daquilo que você coloca, né? Se você colocar uma sugestão de dias, coloca como sugestão, sugiro. Sugiro não quer dizer que vá ser realmente essa quantidade. Pode ser menos, pode ser mais. Quem vai ter essa prerrogativa é o perito mesmo. Agora, deixa eu pegar então o caso real que aconteceu comigo essa semana. Uma paciente minha, que eu já conheço há bastante tempo, caiu de moto há uns 2, 3 meses atrás, não aconteceu nada demais. Aliás, não, quebrou um metatarso do pé. E ralou bastante, tá? E bateu com o ombro, mas não teve nenhuma fratura do ombro. Mas ela trabalha com faxina, então ela precisa mexer os ombros bastante. E ela então, com muita dor, acabou fazendo uma ultrassonografia. A ultrassonografia só mostrou a bursite. Eu falei assim, olha, bursite, vamos tratar com anti-inflamatório, repouso, gelo, né? Eu dei para ela testado médico uma semana, ela voltou, não melhorou. Aí sugeri modificar a medicação, dei relaxante muscular, fiz acupuntura, mais uma semana, não melhorou. Aí ela disse, olha, não tem condições de trabalhar. O problema, a dificuldade que eu vejo nesses casos é, não somos nós quem tem que dizer se o paciente tem ou não tem condições de trabalhar, não é verdade? Uhum. A Mas e aí, como é que a gente capacidade. procede num caso desse? Então, um caso como esses, que tá complicando, né? Não está seguindo aquilo que a gente espera, né? É você colocar no laudo tudo isso que já foi feito. Olha, o trauma foi há tanto tempo, foi tratado com isso, não melhorou, troquei, fiz ultrassom, o ultrassom revelou tanto, estou fazendo acupuntura, tal. É importante, porque quando chega para o perito é a primeira vez, muitas vezes, que a maioria das vezes vai ser a primeira vez que ele está vendo aquela paciente. Então ele vai falar, Ah, trauma foi há 3 meses. Aí você olha, não tem muita coisa externa, ela eventualmente esqueceu aquele ultrassom. Mas se o teu laudo está falando toda essa trajetória, ele já vai ter uma outra noção do que aconteceu. Então, olha a importância do laudo, né? De ser mais detalhado. E quando ele vê, poxa, mas fez fisioterapia, não melhorou, agora ela foi encaminhada para acupuntura, quer dizer que realmente a coisa está ficando crônica. Né? É diferente, porque muitas vezes o aham. próprio paciente não sabe explicar, mas como que ainda dói? Né? Ele não sabe explicar, mas se vem todo um resumo do quadro, fica mais fácil para o perito. Em relação à capacidade, você ia falar mais alguma coisa desse caso? Não, não, era essa a minha dúvida. Tipo, chegou a paciente, a gente está tratando, parece uma coisa leve, uma coisa boba, mas não melhora. E aí o paciente vem dizendo, olha, mas eu não tenho condições de trabalhar, meu trabalho é muito pesado.
E aí particularmente, às vezes eu fico na dúvida, será que não tem mesmo? Será que a pessoa está só querendo ganhar mais alguns dias em casa, de bobeira, né? E aí a gente vai acabar entrando no É, outro assunto, como avaliar o paciente que tem, está simulando o paciente que é real mesmo. sim, tem esse lado também. Mas é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente nesse ambiente, essas pontas todas, é a questão da doença versus incapacidade. Eu acho que isso Aham, é uma base importante. Então, às vezes, existe a doença, mas não existe mais a incapacidade. Isso pode acontecer com qualquer paciente sair do músculo esquelético, sair né, dessa sim. questão assim, mais visual. Vamos pensar um diabético. O diabético, normalmente, ele tem as suas medicações, é uma doença crônica, mas ele não tem capacidade para todas as funções, né? Ele trabalha. Mas se ele descompensar, vamos supor que ele faça uma cetoacidose diabética e vá internado. Ele ficou incapaz. Então, aí você teve sempre a doença e você só teve a incapacidade no momento. A gente pode colocar esse raciocínio para qualquer doença. Essa é a dificuldade e por isso que tem o perito. Ele sabe que existe a doença, então é importante que venha do médico assistente um relato, um resumo, um bom raciocínio clínico, para que ele tenha a real visão, né? Não dependa, às vezes, ali da situação do nervosismo do paciente para entender aquilo tão rapidamente. Então, ele tem a noção da doença e ele vai pesar na hora com a função que essa pessoa desempenha. Que aí é que a gente vê se tem incapacidade. Então, vamos falar aquele exemplo clássico que sempre nos congressos, fóruns, é falar. Uma pessoa que fica paraplégica, ela é incapaz? Ela tem que ser aposentada? Porque a incapacidade também tem isso, né? Ou ela é total, ou ela é parcial, e ou ela é Aham. temporária, ou ela é permanente, né? Então, uma pessoa que tem uma paraplegia, ela ficou incapaz? Eu não sei te responder. Se Algumas você não me coisas der só, né? nenhum dado, né? Eu preciso saber qual é a função, qual é o grau de escolaridade dessa pessoa, a idade dela. Tudo isso é muito importante. Então, assim, simplesmente você vê, né? Uma coisa bem séria, bem grave na vida de uma pessoa, uma paraplegia, eu não posso afirmar. Né, se ela vai ser aposentada, Aham. se ela está incapaz agora, de repente ela já pode até voltar para o trabalho dela. Vamos pensar que essa pessoa seja uma analista de sistemas, né? Ele pode trabalhar. Fica Então sentado não no existe computador o dia inteiro, é incapacidade, isso? não existe incapacidade nem temporária nesse caso. Agora, se ele for um pedreiro de 50 anos, 52, 53 anos, né? Como É que difícil. a realidade nossa e a realidade dos nossos serviços de reabilitação profissional, e vamos supor que ele tem o primeiro grau incompleto ainda, né? Muito provavelmente eu não consigo nem reabilitar essa pessoa. Então, olha a diferença, Aham. né? A gente não pode julgar, não pode nem pegar uma patologia e julgar para todos. Essa é a necessidade de ter um perito, de ter alguém que é treinado, capacitado para estar lá, porque senão, né, seria bem mais simples, só que o ser humano não é simples, a medicina não é simples, e aí a gente tem interação socioeconômica, né, a questão da função, e ainda vai ter uma outra ponta, que daí eu posso falar também, que é o médico do trabalho que vai receber essa pessoa, né? Porque o Aham. médico do trabalho, o perito, ele conhece profissões, ele conhece funções. Mas, apesar de Aham. ser prerrogativa também, e ele possa fazer isso, visita a empresa para conhecer o posto de trabalho, conhecer as atividades, a maioria das vezes ele não consegue sair para fazer isso. Então, quem vai fazer, quem pode fazer essa readaptação, ou vamos supor o caso que você está contando, né? Eu não sei nada, não sei direito qual é a função, se ela é empregada, qual é exatamente a atividade. Mas, de repente, nessa empresa existe uma função, existe uma lotação onde ela possa conseguir fazer uma função sem tanto uso de membro superior. Aí já fugiu, já não é mais nem o perito, aí já é o médico do trabalho. Vamos supor, eventualmente, se o perito, se a perícia acaba não renovando o benefício, ela vai para o médico do trabalho. E o médico do Muda de trabalho, às função, né? vezes, pode mudar de função temporariamente ou restringir algumas atividades. Aí também tem a importância do laudo do médico assistente, porque também passa pelo médico do trabalho. Quando a pessoa volta, ela volta com um calhamaço de coisas. Os primeiros atestados, os primeiros Aham. exames, o resultado da perícia, tudo isso é avaliado. Então, se lá no começo tem um raciocínio, um bom laudo do médico assistente, ajuda muito. Ajuda muito até o médico do trabalho no retorno dessa pessoa. Né? É que isso é bem legal da gente colocar, ver como que é uma rede, né? Um ajuda o outro, até lá no retorno do trabalho. Fantástico.
Fantástico, estou adorando isso. Está sendo bem, bem esclarecedor. Algumas coisas que eu realmente não via, e agora você está explicando, está ficando bem mais claro. Ah, Você comentou uma coisa agora dessa história da rede, e me fez pensar. O que eu ia falar, caramba? Bom, daqui a pouco eu vou lembrar. A gente estava falando, então, dessa história do laudo médico, a importância de mandar um laudo bem sintetizado, bastante descritivo, para que o médico perito tenha essa noção, e aí, então, conseguir fazer uma melhor avaliação do paciente. E aí eu te comentei daquela coisa, mas e aquele paciente que a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Eu tive um paciente uma vez que ele tinha lombalgia recorrente. Ele tinha nos exames de imagem uma megapófise transversa. E aquilo poderia ser o fator perpetuante da dor dele. Só que era toda semana ele chegava lá para o trabalho. Ah, doutor, não vou conseguir trabalhar hoje, eu preciso de atestado. Ah, doutor. E era toda semana. E eu comecei a desconfiar que esse cara estava aproveitando dessa oportunidade e quando ele não estava a fim de trabalhar, ela falava que tinha isso. E aí? Como é que a gente faz? é. Esse é o ganho secundário também, tão falado, né, nos livros, nos congressos, nos fóruns, né? O ganho secundário não quer dizer que a pessoa não tenha aquela doença ou eventualmente não tenha aquele sintoma, né? Ela tem. Então, que o ganho secundário é exatamente isso, né? Determinadas pessoas que se aproveitam de uma patologia de base para obter o afastamento, a vantagem financeira, enfim, esse é o ganho secundário. Aí entra a questão da simulação, né? Eu acho que o pessoal que está estudando, então, deve ter muito gás assim, para a questão da pesquisa dos sinais. Em ortopedia, a gente está falando aqui mais da musculoesquelética, né? Mas outras áreas são um tanto mais complicadas, né? Psiquiatria, enfim, a Aham. musculoesquelética, ela é muito rica em sinais, a semiologia, né, ortopédica, É. ela é muito interessante e vai além daquele básico que a gente tem. Se a gente for aprofundar mesmo em cada setor, a gente vai ter uma riqueza de sinais que podem ser investigados e testados, que podem ajudar muito, não só o perito, né? Que o perito já costuma lidar mais com isso, mas o médico assistente pode também determinar, por exemplo, a lombalgia, que é super comum, né? É a dor mais comum da humanidade, segundo falam os artigos na literatura. Você tem o Laseg, muitas vezes até já é conhecido do paciente, né? A gente sabe, você deixa, levanta a Você já perna, vem treinado. doeu. Ele já está treinado já. Mas existem outras formas de testar o LASEG. Aí é que é o interessante da semiologia, né? Como é interessante. Você fala, tá, mas você não sente dor em nenhum outro lugar, é só nas costas, então a perna não dói, não vai para a perna, e o tornozelo e o joelho, senta aqui. Senta ali na maca com as pernas penduradas, sem apoiar, e vai examinando o joelho. Se o paciente está sentado 90 graus, ele está na mesma posição quando ele está deitado. Se você levantar a perna e não tiver nada na lombar, você já sabe que aquele LASEG ele foi um falso positivo. Né? Então, LASEG convencional, LASEG invertido. A gente tem isso para outras situações também. Por exemplo, a patologia de ombro. É sempre bom examinar, testar todo o membro superior. Eu acho bem interessante, assim, né? Você faz os testes de cotovelo e eventualmente dá uma confundida, assim. Se a pessoa está tentando simular, você testou o ombro, ai, dói, ai, levanta, ai, jobe, NIA, você fica confuso, acho que o NIA foi positivo, não sei porque não consigo levantar, que Aham. tu já grita. Aí começa a fazer testa COSEN, né? Que tu, né, dobra lá o cotovelo, o ombro tá quietinho, tu não tá mexendo nada com o ombro. Tô testando aqui, tô vendo aqui seu cotovelo vai queixar de dor no ombro. Realmente aí você vê que não tem um embasamento, um substrato, né, fisiopatológico. Outra coisa que muitas vezes, por exemplo, bursite, a gente vai falar de bursite, né? Ultrassom é um exame, por ser examinador dependente, bem complicado. Aham. É muito fácil de você enxergar uma lâmina de líquido na bursa, um eventualmente leve espessamento. Aí já vem sugestivo de bursite. Será? Né, tem até um artigo bem interessante, pessoal do Rio Grande do Sul. Ele pegou laudos de ultrassom de ombro, e o ombro é sempre complicado, né? E foi relacionar, ele pegou um grupo de pacientes, foi relacionar com sintomas clínicos e ver se era aquilo mesmo, né? Então é complicado, tanto sintoma clínico, incapacidade, ultrassom. É um artigo super interessante, assim. Então, às vezes, você tem um ultrassom, mas no teu exame clínico não está batendo.
né? Não tá batendo. Então, assim, é coisa para o perito? Mas o médico assistente já pode ter uma ideia, né, nesses sinais. Assim, eu acho que a gente pode sempre procurar estudar e aprofundar bastante a semiologia ortopédica, procurar sinais, formas diferentes de testar o mesmo sinal, que às vezes aquele já está, que nem o do punho, né, da tendinite do punho também, que já é super conhecido. As pessoas sabem que vai bater aqui, vai doer, né, o chinelo. Mas já não tem muito, porque bateu aqui, doeu, né? Então você tenta fazer de outra forma, faz assim, faz rezando, faz ao contrário, vê como é que dá. São provas e contraprovas. Eu acho que são Aham. bem interessantes de fazer. Às vezes, assim, ó, não vai ser o médico assistente que vai julgar, né, se vai ter afastamento, se tem capacidade, se vai para perícia, se não vai. Mas ali ele já pode ter uma ideia, se aquela pessoa está tentando obter um ganho secundário, né, já vai definindo assim um quadro, né? E o médico assistente, ele é esperado de dar um diagnóstico ou deixa o diagnóstico aberto? Por exemplo, Não, encaminha o paciente por causa de síndrome do túnel do carpo. Solicita avaliação. não necessariamente. É como eu tinha falado, né? A gente sabe até que no SUS é bem diferente, assim, o paciente, às vezes, para conseguir um ultrassom, né? Que nem é um exame tão caro, demora muito para conseguir, né? Então, às vezes, você não tem o diagnóstico, mas você tem um quadro clínico, você tem a dor iniciada há tanto tempo, foi um trauma, não foi, é crônico, tem tal sinal positivo na manobra. Então, isso já auxilia, ó, suspeito que seja síndrome do túnel do carpo, né, suspeita, hipótese diagnóstica, é importante colocar. Eu acho sempre importante, mesmo que depois não confie, sabe? Mesmo que depois você vai ver, Aham. não era, né? Mas eu acho legal, porque eu acho que para o perito, é como eu falei, ele está vendo uma pessoa pela primeira vez e, né, ele tem que definir uma série de coisas: a doença, a incapacidade, o tempo, eventualmente, dessa incapacidade. Então, o que o médico assistente pode ajudar nesse processo, tanto ajudar o paciente, né, que é o periciado, quanto todo o processo, é colocar toda a informação que ele puder, né? Ser o mais descritivo possível, mesmo que ainda não tenha uma definição mesmo diagnóstica. E a gente sabe que demora, Aham. né? A fisioterapia também é outra coisa que muitas vezes atrapalha, né? A pessoa acaba, às vezes, precisando de prorrogação de benefício, porque não consegue a fisioterapia tão logo, né? Então, isso é Aham. uma coisa que já é até compreendida e até bom, assim, colocar, vamos supor, tá vencendo o prazo do benefício e a pessoa foi consultar contigo porque ela quer um laudo que ela vai ter que passar na perícia de novo para prorrogar. Eventualmente não Uhum. conseguiu ainda essa fisioterapia, coloca ali, ó, o paciente vem evoluindo assim assado, é um quadro tal, porém ainda não conseguimos iniciar a fisioterapia. Então é importante, o perito já vai olhar, opa, né, que situação que eu tenho aqui, realmente essa pessoa não tem como estar 100% se ela não conseguiu nem iniciar a fisioterapia. E assim, ó, por incrível que pareça, muitas vezes lá na hora na perícia a pessoa não consegue nem mostrar o papel que ela tá. Assim, é uma Ficam muito situação assim pro nervosos, né? psicológico. Esqueceu o encaminhamento para fisioterapia, não sabe dizer por que não tá bom, por que não tá melhorando. E aí fica aquela. E vai e volta, vai e volta. E eu acho que isso é uma coisa que mais angustia, sabe? É o tempo que essa pessoa fica, além de todas as dificuldades que a gente tem no SUS realmente para concluir o tratamento, mas toda essa situação da perícia que acaba sendo uma situação social mesmo, né? Muitas vezes é a única pessoa que trabalha na família e que depende ali do benefício para continuar pagando as suas contas. Então, e a gente sabe que a dor crônica, por exemplo, ela está muito ligada ao psicológico, né? Então, se o processo puder andar mais rápido, ser o mais tranquilo possível dentro daquele quadro ali, vai ajudar muito, né? Vai ajudar demais, até na recuperação. Temos essas dores crônicas, fibromialgia também é um desafio, né? Essas patologias É. reumáticas que vão e voltam. E a patologia reumática, acho que assim, é um exemplo daquela coisa que a gente estava falando de doença versus incapacidade, né? Porque ela tem altos e Aham. baixos, ela tem crises, exacerbações, melhoras, né? E até para saber lidar com isso, o laudo do médico assistente é super importante. Fantástico, assim, a sua maneira de enxergar, assim, isso agora que você falou, doença versus incapacidade, isso não é uma coisa que a gente está habituado a parar para pensar nisso, né? A gente só pensa, não, tem uma doença, está dizendo que não consegue, então é a mesma coisa. Mas você coloca de maneira diferente e fica bem claro de entender, assim, bem legal. O Eu tenho mais, próprio paciente, né? O próprio eu paciente tenho tem mais, essa.
duas questões ainda dentro desse assunto que eu acho que vão ser importantes. Por exemplo, uma das coisas que eu ensino é sobre dor miofacial, o ponto de gatilho e agulhamento seco. E a dor miofacial, o ponto gatilho, não aparece em nenhum exame de imagem e não melhora com remédio comum. E pouquíssimos médicos conhecem. Consequentemente, uma das principais causas de dor crônica no mundo. E quando chega então um caso desse, o médico que nunca ouviu falar em dor miofacial, o paciente tem uma dor que não faz sentido, ele já fez tudo quanto é tipo de exame, já tomou vários remédios e nada resolve. E aí, como é que acontece? Como é que quando um paciente desse chega lá para vocês? Como é que fica isso? Então, faz toda a diferença se vem um laudo, como você contou para mim agora, assim, genericamente, já faria toda a diferença quando chegasse na perícia, sabe? Porque muitas vezes não vem explicado assim. Vem assim, a dorsalgia crônica, É, em tratamento há 10 anos. Tá? Dorsalgia pode ser muscular, por esforço físico, dor no pela membro. academia, dor no membro, agora não está com Aham. nenhum sinal, eventualmente às vezes não está nem com dor, né? Não é, graças a Deus não é a maioria dos pacientes que você consegue enxergar isso, mas para o perito faz diferença. Se você chega descrevendo, o teu laudo chega para ele, descrevendo esse quadro e suspeitando de dor miofacial por causa disso, disso, do outro, olha, exames negativos, não aparece nada na imagem, testes de função reumática também negativos, porém não melhora, estou tratando com psicotrópico, isso já faz diferença. Se você chega a usar um psicotrópico, a indicar um agulhamento, indicar, né, você já passou por todas aquelas etapas, fisioterapia, medicação anti-inflamatória, relaxante muscular, você já passou por todas essas etapas, já está no nível de psicotrópico, de agulhamento e tal, já faz toda a diferença vir um laudo onde você explica isso. Está em acompanhamento há tanto tempo, já foi feito isso, isso e isso, exames não mostrar, exames de imagem e tal, já chega com outro olhar para o perito. É diferente, Uhum. né, do que chegar a um laudo dor no membro, como você falou, dor no membro há 10 anos. Né? Não, né, o perito, imagina para o paciente explicar. Né? Sim. Se é uma coisa até que a própria literatura ainda não consegue, a gente não consegue ainda identificar, e o diagnóstico também é super complicado, né? A gente tem sistema de pontuação, tudo. Imagina para o paciente, né? Conseguir explicar isso ali naquela consulta, aquela avaliação de 15, 20 minutos. Se chega a um laudo com essa suspeita, já é outro olhar. Fantástico. Eu lembro de ter lido há um tempão atrás um artigo sobre a questão do retorno ao trabalho. E eu não vou lembrar Uhum. dos números exatos, mas dizia algo como: se o paciente já está 6 meses sem afastado do trabalho, a chance dele retornar é, sei lá, 20%. Se ele está 2 anos sem retornar ao trabalho afastado, a chance dele retornar ao trabalho é praticamente nula. É isso mesmo? Tem essa Eu estatística? até eu ia comentar, quando eu estava pensando nas coisas para falar hoje, eu falei, a gente tem que citar isso, né? Essa relação entre o tempo de afastamento e a probabilidade desse paciente, desse periciado voltar ao trabalho. É uma coisa que é marcante, né? Realmente, e isso é um trabalho conjunto, sabe? É o médico assistente, é o perito e é o médico do trabalho, né? Trabalhando junto para não deixar esses afastamentos prolongados, que muitas vezes tirando toda essa questão de ganho secundário e tudo, a questão do título, né, porque a aposentadoria é aposentadoria por invalidez. Isso já está mais do que consolidado, que por mais que a pessoa, né, já esteja 2 anos com uma dor ou com um quadro assim, aquele título ali, aposentadoria por invalidez, não é uma coisa saudável, né? Para uma pessoa que ainda não estava em Para idade de se autoestima não é nada aposentar, bom, né? nem para autoestima e nem às vezes até para recuperação da própria doença, né? Você estava falando sobre dor miofascial, eu penso muito na fibromialgia, porque começa geralmente em indivíduos ali de 30, 40 anos, né? E você vê muitas pessoas que cronificam com 40 e poucos anos, pessoas com potencial para o trabalho e tudo. E a gente sabe que essas dores crônicas, elas pioram conforme o psicológico abaixa. Né? Então, assim, a gente está causando, não é que a gente está causando, vamos supor assim, o sistema, né, todo o fluxo acaba atrapalhando, às vezes, a melhora dessa pessoa. Né? Uhum. Porque se ela fica mais parada, se ela fica mais em casa, se ela entra num ciclo de depressão, aí que ela não melhora mesmo.
Além de toda Fica mais a questão, descondicionado. né? Não, mas Sim, é verdade, essa questão do tempo, quanto mais afastado, menor a probabilidade de retorno. fantástico. Nós já estamos com 45 minutos conversando, passa rápido, né? Quando o papo é bom. Passa bem rápido. Eu vou deixar aberto aqui para você falar sobre algum outro tema da sua escolha e depois, quem sabe, a gente ouvir um pouquinho as perguntas do pessoal e responder. O que você acha? Ah, não sei, te sugere. Agora eu já falei tanta coisa, misturamos todos os temas que a gente tinha em Ah, mente. mas Qual será que a gente falou menos? tem um então, vamos lá, tem um que é muito bom. Dor lombar, principal causa de dor. Todo mundo quer fazer exame. Aí vai, faz exame, a gente sabe, a literatura está farta de exame, evidências mostrando a pobre relação clínico-radiológica, né? Então, às vezes, você tem a pessoa assintomática, você faz uma ressonância e tem lá uma hérnia. Bom, e aí? Como é que fica isso na questão da perícia? O paciente que vai, e o perito pede o exame de imagem para comprovar que ele realmente tem uma lesão ou tem uma dor que justifique, e aí correlacionar com a clínica, quando às vezes o exame de imagem não corresponde à dor da pessoa, né? O cara tem uma hérnia de disco ali tocando a face ventral do saco dural, mas o cara não tem nenhum tipo de radiação, por exemplo, né? Então, essa é uma fonte de conflito até, né? Porque muitas vezes o paciente chega na avaliação pericial com um exame rico, né? Ali tem espondiloartrose, eventualmente tem entesófito, dependendo da idade da pessoa, e tem lá a protrusão ou eventualmente a hérnia, né? Então ele fala, olha só quanta coisa tem, né? O laudo está lá descrevendo. Mas já Eu quero está me comprovado, aposentar. foram feitos estudos, né? De pegar paciente assintomático para fazer estudo, pessoal de 35, 40 anos botar para fazer ressonância e você vai achar alteração. Não existe. Sim, Depois dos sim. 35 anos, se você fizer ressonância, você vai achar alteração em todo mundo, em maior ou menor grau. Faz parte do envelhecimento, a perda de a quantidade de líquido no disco, o disco vai desidratando, ele perde a altura, as articulações, elas também vão sofrendo degeneração. Então, se você fizer ressonância nas pessoas assintomáticas acima de 35 anos, você vai ter alteração. O que conta é a clínica. Aí a gente está definindo realmente a doença, porque só você ter um raio-x com entesófito não quer dizer que você tenha a doença, né? Mas aí você tem o exame e você tem a clínica. Aí já vem a terceira parte. Tem capacidade? Ela trabalha com o quê? Né? Aí é que vem o conflito, porque às vezes, mas fulano tem uma ressonância que nem tá igual a minha. Foi lá e se afastou, mas o que que fulana faz? No que ela trabalha, né? Que dor de Então cabeça. tem isso. E ainda tem outra questão que a gente não vai lidar, que não faz parte, mas faz parte do meu dia a dia, que é a questão do nexo com o trabalho. Aí Aham. é outro conflito, né? Que não é só estar incapaz. Está incapaz por essa doença, mas é o trabalho que causou já é outra situação. Aí é mais pro perito de saúde, o perito previdenciário também, ele define lá na hora e tal. Mas aí já sai do escopo da assistência, né? Mas, Aham. enfim, esse caso da dor lombar, ele é bem emblemático por isso, que normalmente as pessoas querem se afastar porque tem alteração no exame, né? E às vezes ela não tem nenhuma indicação de um tratamento específico. Você vai falar, você precisa diminuir seu peso, você precisa praticar atividade física, não pode ser sedentária e tal, mas ela não tem um tratamento para fazer e ela já acha que precisa ser afastada, que ela está incapaz, sendo que o trabalho dela muitas vezes não tem nem ortostatismo prolongado, né? Ficar em pé muito tempo, nem muito tempo sentado, que as duas coisas são ruins. Então, por isso que às vezes Uhum. tem função, né? Como assim? Mas ela trabalha de vigia. Por que afastou? Porque ela fica em pé 12 horas no plantão dela. Como é que fica em pé 12 horas com lombalgia, né? Então, Uhum. também é prejudicial, né? Então, essa questão, eu acho que é definir se a pessoa está sintomática é a primeira coisa. Independente se o exame está lá cheio de sinais, cheio de alterações, ela está sintomática? Ela tem uma restrição atual para o trabalho dela, isso a gente pode ver lá na assistência, né? Porque se ela trabalha, se ela é uma diarista, ou se ela é uma auxiliar de serviços gerais, e ela está com uma crise de dor lombar, a dor lombar, ela pode ser mecânica também, né? Aliás, a maior parte dela, todo mundo já teve uma dor Sim. lombar, e na maioria das vezes ela foi mecânica, porque você foi na academia, você pegou um peso, teu colchão estava ruim. Enfim, todo mundo já teve uma dor lombar mecânica. Então, às vezes é uma dor lombar mecânica.
E é Uhum. restritiva, ela vai ter 2 dias tomando anti-inflamatório e relaxante muscular, ela vai estar bem, ela não tem nem alteração na coluna, né? Então a dor lombar é riquíssima. Mas ao assistente, eu acho que tem esse lado bom de estar vendo o paciente no momento do sintoma. Ainda temos isso eu ia falar também, tinha esquecido. O perito, quando vê, já passou às vezes 30 dias do sintoma, né? Então ele tem que Aham. julgar. Olha a importância do laudo do médico assistente. Ele vai julgar uma coisa que já foi. Ele tem lá um laudo de ressonância, lógico que a lesão vai estar lá, ela não vai voltar para trás, mas ele já está vendo a pessoa já medicada, às vezes já sem a medicação, já acabou a fisioterapia. Ele tem que julgar ali por aquilo que passou. Olha a importância do laudo, né? Porque quando o médico de família atendeu, a pessoa estava com lasanha positiva, ela tinha contratura de musculatura Aham. paravertebral, e foi feita uma medicação assim, assim, assado, e depois de 10 dias ela voltou, e ela fez fisioterapia, e agora ela está melhor. Então, o laudo, ele vai dar essas fotografias para o perito poder julgar lá na frente. E às vezes, no momento, você pensa assim, poxa, mas a dor, eu acho que é mecânica, né, muscular, então eu vou afastar? Se eu acho que ela é uma dor muscular, uma dor lombar muscular mecânica, tem restrição, né? Se ela é uma auxiliar de serviços gerais, como é que ela vai fazer para ficar abaixando, flexionando o Sim. tronco o dia inteiro, que é o trabalho dela ali? Então, realmente você vai afastar, né? De repente, depois ela vai voltar e você vai ver que, além, sobrepondo aquela situação, ela tem mais uma hérnia, ela tem uma artropatia degenerativa da coluna, e aí, se ela for afastada, aí já é outra situação. Mas caso a caso, eu acho que é primeiro definir se a pessoa é sintomática, se esse sintoma é restritivo, dependente do tempo. É um dia, são 2, acho que são 15, acho que precisa investigar com uma ressonância, aí vai diferenciando, mas em qualquer dessas situações, o laudo do médico assistente vai ser importante para o perito analisar o que já passou. Eu já vi alguns pacientes retornando de consulta com o perito, dizendo que o perito exigia que tivesse o CID no laudo. Isso é verdade? Tem que ter o CID? Não tem que ter o CID, a legislação ela é bem clara com isso, né? Não é que é proibido, porém o paciente precisa da autorização. Isso aí não tem o que Sim. discutir, tá? Então, o paciente, você quer colocar o CID. Agora, o que eu vou te falar como perita e como médico do trabalho mais ainda? Porque o médico do trabalho também é responsável por avaliar o absenteísmo dos funcionários que estão sob sua responsabilidade. Então, se eu sou médica do trabalho, se eu sou perita e tenho um atestado sem o CID. Às vezes, o atestado nem diz o motivo, né? Porque não, né? Então não tem nada. Como é que eu, como médica do trabalho, vou fazer um planejamento todos os meus atestados sem o CID? Então, eu estou falando aqui bem a questão do dia a dia mesmo, do perito e do Sim. médico do trabalho. Como é que eu vou julgar o tanto que eu tenho de dor lombar, o tanto que eu tenho de problema no ombro, no meu posto de trabalho, na minha atividade, se os atestados estão vindo sem CID? Como é que eu faço um planejamento de ação, de prevenção, de promoção ou eventualmente até de intervenção no posto de trabalho? Eu não vou conseguir visualizar. Eu estou falando isso como médica do trabalho. Mas não é obrigado colocar o CID. Quando você coloca o CID, existe até um terminho pronto lá que você coloca assim, autorizo emissão do CID. O paciente assina do lado. Ele tem Essa que é a assinar forma isso. correta. Essa é a forma correta. Eu não vejo muito se o atestado médico, um documento médico que vai de médico para médico, vai do assistente e leva para o médico do trabalho da empresa. Né, que geralmente é quem vai realmente encaminhar lá os trâmites para a perícia e ali vai para o perito, que também é um médico. Eu, pessoalmente, não vejo um problema. Eu acho que facilita a comunicação e facilita a gente visualizar as coisas que estão acontecendo. Né? Quando você É coloca porque o às CID. vezes é porque às vezes o paciente tem que entregar o atestado na empresa ou para o chefe, para a chefia É, imediata. isso é E aí, complicado. É complicado mesmo. Mas então, se entendi. você se chega ao ponto do paciente ir para a perícia, e ele fala assim, o perito disse que tinha que ter colocado o CID, tem que ter o CID. Na verdade, eu acho que o perito está clamando por informação. Né? Porque Ah, às vezes é aquele entendi. atestado, sabe aquele que é antigo que às vezes você colocava só a quantidade de dias e preenchia. É, Ainda existem aqueles atestados, atesto que aí você coloca o nome, aí coloca tanto quantidade de dias, a data, e ainda chega esse tipo de atestado. Isso é uma incógnita, entendeu? Eu acho que, na verdade, o perito está clamando por informação. Eu quero saber o que aconteceu com essa pessoa.
né? Qual é, pelo menos, a hipótese, né, que a gente falou? Não sei o Sim, sim, diagnóstico sim. ainda. O que que eu faço? Coloca a tua suspeita, a tua hipótese, as tuas três hipóteses, o que que você está fazendo para descobrir, o que que foi feito que melhorou, que não melhorou, que piorou. Isso é importante, sabe? Então, às vezes, tá, ele quer CID. Não, mas não é obrigado a colocar CID. Isso é bom falar para os pacientes, olha, não é obrigado. Você tem que autorizar. Você quer que eu coloque? Você não quer? Então, não vou colocar. Sim. A legislação é muito clara. Mas, se eu não mandar nada, o perito, como é que o perito vai saber como você estava semana passada? Eu preciso escrever aqui um Aham. resumo. Geralmente os pacientes gostam muito quando a gente faz resumo para encaminhar. Eles veem que você está realmente cuidando de comunicar, né? Uma coisa que é importante para ele, que às vezes ele não sabe como colocar. E às vezes faz toda Uhum. a diferença para a avaliação pericial. Perfeito. Ah, sensacional. É, infelizmente, a gente está correndo com um prazo bem curto aqui, faltam mais 2 minutos. O que acontece? Depois de uma hora, o Instagram simplesmente fecha, corta a gente do Ah, é, ar. né? Então, eu vou aproveitar, então, mandar uma mensagem final, depois você, então a gente encerra. E aí, Certo. bom, posso falar uma coisa aqui. Flaviane, essa live superou todas as minhas expectativas. Eu não tinha a menor ideia de que pudesse ser tão Ai, que rica e bom. tão fantástica. Foi muito boa, foi muito esclarecedora. Aprendi muito e eu tenho certeza que o pessoal que está aqui com a gente também. Adorei, adorei. Eu gostaria muito de que nós tivéssemos oportunidade de fazer mais lives como essa, porque deu para ver que você tem muita bagagem, muito conteúdo para compartilhar com a gente que não tem nada desse assunto. Então, quero te agradecer muito a sua participação. Foi muito legal mesmo e deixar o convite aberto aqui para qualquer outra oportunidade que a gente tiver junto. E lembrar o pessoal que está assistindo a gente que no final do ano nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Medicina Musculoesquelética online. A doutora Flaviane já foi convidada, já disse que vai querer participar sim, e vai apresentar aulas lá imperdíveis. Como é que é o seu Instagram profissional? Doutora Flaviane, Doutora Flaviana, Flaviana Flaviane, Nascimento. perdão. Então, arroba doutora Na Flaviana verdade, Nascimento. eu estou começando aqui na mídia social, então não tem muita coisa ainda por lá, mas a gente vai colocando. Não tem Aliás, essa problema. época agora, eu estava falando com o Alexandre, serviu muito para a gente começar a usar ainda mais essas ferramentas, né? De videoconferência, Instagram, live, acho muito interessante. E agradeço muito o convite, porque sempre que a gente pode interagir com os colegas, é muito gratificante, porque também retorna, o trabalho de todo mundo fica melhor, e eu acho que o retorno para o Isso. paciente ou periciado também, que né, vamos dizer assim, a figura central disso tudo, então para ele também vai ser melhor, tanto o tempo, né, quanto o desfecho das situações é muito melhor quando a gente consegue padronizar e falar a mesma língua e trocar Essa é a ideia, ideia. trocar conhecimento. Uhum. Genial. Querida, muito obrigado. Uma boa noite para você e até nossa próxima oportunidade. Obrigada, boa noite, Alessandra, boa noite para todos. Falou.